Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o Afeganistão. Já tem dois aqui no canal, um explicando a linha do tempo do que aconteceu por lá, outro explicando quais são os interesses envolvidos naquele conflito, e hoje o vídeo é explicando quais foram os erros dos Estados Unidos da América lá no Afeganistão. Explicar o que eles fizeram de errado e por que a tentativa de fazer um state building e um nation building acabou não dando certo, acabou não dando frutos, e hoje nós temos os talibãs novamente comandando o Afeganistão. Bom, para começar, eu quero deixar claro que eu vou falar só do que aconteceu de 2001 para frente. Eu não quero entrar no mérito das tentativas de instaurar governos fantoches na época da Guerra Fria, nem no mérito do imperialismo, em que as potências ocidentais tentavam governar os países do Oriente através de governos fantoches das próprias etnias dos locais que deveriam ser dominados. Isso nunca deu certo, isso tanto não deu certo que acabou que todas as colônias caíram. As colônias acabaram deixando de fazer parte dos grandes impérios. Então, vamos a 2001. O que aconteceu em 2001? Para de arranhar o tapete, gato. Psh, para com isso. Muito bem, isso. Vem aqui. Vem. Vamos aparecer no vídeo, vem. Vem cá. Isso, vem. Vem, mansinha. Muito bem. Olha, gente. Gato. Então, em 2001, os Estados Unidos resolveram invadir o Afeganistão por causa daquela questão da Al-Qaeda e da questão deles darem abrigo ao Osama Bin Laden. E aí eles tomaram o país muito rapidamente. Conseguiram derrotar o Talibã, que se mantinha no governo afegão com uma grande velocidade, afinal as tropas americanas eram superiores em todos os aspectos. Mas o que eles não conseguiram fazer foi erradicar totalmente o Talibã de dentro do território afegão. É um território montanhoso, com vales, com cavernas, com ravinas, locais de acesso dificílimo. Então, por isso, realmente, eles não conseguiram erradicar o Talibã. Mas ao mesmo tempo que eles combatiam aquela guerra de guerrilhas, procurando talibãs em meio a civis, em uma atmosfera de desconfiança com tudo e todos, porque estavam num local hostil, os americanos começaram a fazer uma coisa chamada nation building e state building. O state building é o que acontece quando você tenta construir um aparato burocrático de um estado. Ou seja, você cria um exército, você cria uma burocracia, você cria um estado em si, ou seja, secretarias que vão cuidar de serviços públicos, a polícia, um exército, um sistema de saúde. Isso é a criação de um estado, do aparato do estado. E o nation building é a criação da nação. É a ideia de você transformar os povos e as pessoas que vivem num território verdadeiramente numa nação. Ou seja, um povo unido com os mesmos objetivos, com a mesma mentalidade. E eu não sou um especialista no tema, mas eu não consigo me lembrar de um lugar no mundo que tenha dado certo fazer nation building assim, de cima para baixo, chegar uma potência estrangeira lá e falar, não, agora nós vamos construir uma nação. Eu não consigo me lembrar de um lugar no mundo em que isso tenha acontecido. No máximo é possível, talvez, pacificar um ou dois conflitos. Mas eu realmente repito, não sei um lugar no mundo em que isso deu certo. Mas é um idealismo, né? É uma idealização que eles têm que é muito cara a eles. E o que acontece no Afeganistão é que fazer nation building lá é ainda mais difícil, porque é um território complexo, montanhoso, difícil de transitar, onde existem muitas etnias diferentes. Existem os Pashtuns, que vêm predominantemente do Paquistão, tem os Hazaras,
tem os cazaques, os tajiques. Inclusive, isso é uma coisa interessante para vocês saberem. Esses nomes desses países, Tajiquistão, Cazaquistão, Paquistão, que a gente gosta de brincar e chamar de merdaquistão, todos eles têm a ver com etnias, com povos. Aí, por exemplo, são os tajiques, os cazaques. Mas o que acontece é que eles não estão exclusivamente, né, nos seus respectivos países. Não são todos os cazaques que estão no Cazaquistão, nem todos os turcomenos, né, da etnia dos turcomenos que estão no Turcomenistão. Então as áreas de fronteira desses países são extremamente complexas porque nelas existe um conflito entre essas culturas, entre essas etnias muito grande. E naquela região é pior ainda, porque, sabe, vai existir conflito entre regiões, em fronteiras em qualquer lugar no mundo. Mas lá acontece uma coisa particular, que é uma região muito antiga, ou seja, existe ocupação humana muito antiga por lá. E também tem uma coisa interessante, que é a questão de que a maioria dos povos daquela região eram nômades. Não se fixavam muito tempo nos mesmos lugares, faziam migrações sazonais, esse tipo de coisa. Então isso só dificulta a possibilidade de você fixar um povo a um território e seguir o modelo de Estado tradicional do Ocidente, em que a gente tem o povo, o território, a soberania do Estado, e tá tudo certo, tá construída a nação, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então eis aí o problema do nation building. Os Estados Unidos tentaram fazer isso no Afeganistão, mas, como vocês podem imaginar, não teve o efeito desejado. Não conseguiu resolver o problema das tensões étnicas por lá, não deu para resolver o problema das questões culturais. E aí... Oi, coisa fofa, vem aqui comigo, vem isso, muito bem. Ó o gato, gente, o gato quer aparecer no vídeo, né? Olha o gato que bonito. Mas o que acontece? Se o nation building não deu certo e não serviu para pacificar o Afeganistão, o state building foi ainda pior. Porque o que se trata construir um Estado? É construir um aparato coercitivo que vai mandar naquela nação, que vai dar a última palavra sobre as coisas naquela nação. E se o nation building foi ruim, state building é sempre uma tragédia. O melhor exemplo disso é a África. Na África, o que aconteceu quando tentaram fazer o state building foi que recortaram vários territórios e transformaram em países com etnias diversas, e aí cada um desses países teve um aparato burocrático centralizado, onde ficaria centralizada a justiça, a questão, por exemplo, de regulação de propriedades, a questão, por exemplo, do exército, da força armada, da saúde. E aí o que aconteceu foi que os grupos étnicos que foram colocados artificialmente dentro de um mesmo território começaram a brigar entre si para ocupar esse lugar de representatividade, essa preponderância dentro da burocracia do Estado recém-criado. Foi isso que aconteceu. Então, o problema do state building justamente é você criar um aparato naturalmente poderoso. A ideia do Estado é ser um aparato poderoso. Não existe um Estado que não seja poderoso. Como a gente pode dizer, se o Estado não consegue ter o monopólio do poder coercitivo e esmagar todos os seus opositores, ele não é um Estado, ele é um Estado falido. Ele não vale de nada como Estado. Então, por isso, o que acontece é que, assim como aconteceu na África, que grupos étnicos brigaram para assumir a liderança desse aparato burocrático recém-criado, aconteceu a mesma coisa no Afeganistão. Tanto que se você pegar e entra nesses índices de corrupção que tem na internet, você vai ver o Afeganistão era um dos países mais corruptos do planeta Terra, mesmo na época da ocupação americana, nesses 20 anos de ocupação. Inclusive, eles sempre foram o país que estava encabeçando aí os rankings de corrupção, porque sempre havia esse interesse, essa
esse conflito étnico. E é claro, nada de bom poderia vir desse conflito. Uma das questões é realmente a corrupção para uma etnia tentar se favorecer em cima da outra, né? Um tentar ganhar, um tentar se dar bem em cima do outro. Mas existem coisas piores, como por exemplo, esse conflito no exército fazer com que não haja realmente uma coesão para enfrentar a ameaça do Talibã, uma coesão para enfrentar uma ameaça externa. Isso aí é péssimo. A ideia dos americanos era fazer o nation state building de forma a garantir que fosse criada uma nação interessada em defender o seu patrimônio, o seu território e o seu aparato, o seu Estado. Assim como é aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente nós temos uma visão diferente de Estado, que o Estado serve para garantir que os direitos fundamentais dos seres humanos sejam respeitados. A ideia de que o Estado vai garantir a justiça, que o Estado vai garantir a isonomia, que o Estado vai garantir a vida, que o Estado vai dar condições para que as pessoas prosperem. Isso é o que é visto aqui no Ocidente. Essa é uma visão ocidental de Estado, porque a gente separou o Estado da religião. A gente não vê o Estado como um agente que vai impor costumes e vai fazer com que uma religião tenha preponderância sobre as outras. Esse é o nosso modo ocidental de ver as coisas. Lá no Oriente é diferente, é por isso que eu sempre estou zoando, sacaneando, falando mal do Oriente aqui no canal. É porque lá eles veem o Estado, eles veem a criação de um aparato coercitivo como um meio para impor costumes, como um meio para impor a religião. No islamismo, por exemplo, não existe esse negócio de que existe a igreja e existe o Estado. Não, o que existe é um Estado confessional que tem como objetivo servir aos desígnios de Alá. A gente aqui no Ocidente, a gente acredita em que o Estado deve seguir os desígnios do iluminismo, que o Estado deve seguir os desígnios dos pais fundadores americanos ou qualquer coisa do tipo. Lá no Oriente é Mohammed, é Alá ou é o Partido Comunista Chinês. Inclusive é legal falar da China porque lá existe um state building excelente, mas o nation building não existe lá. Apesar de que se você perguntar para qualquer chinês, ele vai dizer que ele tem orgulho de ser chinês e que ele gosta do Xi Jinping. Senão ele perde créditos sociais e vai para um campo de concentração. Para quem quer saber mais da China e da relação deles com o Talibã, assiste o último vídeo que eu comentei, que enquanto eles estão colocando muçulmanos chineses em campo de concentração, eles estão lá dando a patinha, dando dinheiro pro Talibã, né? Muito legal. Mas o erro dos Estados Unidos, vamos continuar falando dos Estados Unidos, é claro. O erro dos Estados Unidos, além do nation building, além do state building que não funcionou, e eu duvido que tivesse qualquer perspectiva de funcionar, pelo menos nos moldes em que foi feito, apesar de grande esforço, houve também um erro estratégico e militar, que foi o mesmo erro do Vietnã. Foi mandar soldados para uma missão no Afeganistão e eles estavam lá realmente para cumprir tabela e com data de retorno. Ninguém que foi para lá tinha realmente o incentivo de combater, de pacificar a região, de treinar as tropas afegãs. Não havia esse interesse de verdade por parte dos soldados. E quando eu falo interesse de verdade, eu estou falando do interesse que um soldado tem de defender a sua pátria, a sua terra natal. Talvez os soldados que chegaram lá nos primeiros 2 meses para tomar a capital e expulsar o Talibã do governo, eles estavam talvez mais motivados. Mas os ocupantes ao longo dos próximos 20 anos, né, de 2001 para cá, eles foram para uma guerra sem motivação, servindo a um jogo político e estratégico, né, servindo a um teatro estratégico extremamente maçante, onde não acontecia nada e que não fazia o mínimo sentido nem para eles.
eles estavam sendo usados para ocupar posições próximas ao Irã e ao Paquistão, de forma a garantir a capacidade de projeção de poder do Estado americano, que vem seguindo uma doutrina de ser uma polícia do mundo nos últimos anos, nas últimas décadas, e essa conversa não faz sentido para o americano médio, não faz sentido para o soldado americano. E aí a ocupação do Afeganistão começou a custar caro demais. E não em matéria de dinheiro, porque eles estavam muito tranquilos em gastar lá 1 trilhão, 1,5 trilhão, sei lá, gastar quantidades exorbitantes de dinheiro com aquela ocupação. Isso aí estava tranquilo. Mas começou a ficar caro politicamente. Começou a ficar ruim politicamente e as propostas de tirar as tropas do Afeganistão começavam a ter cada vez mais apoio dentro da comunidade americana, igual aconteceu no Vietnã. No Vietnã, os americanos saíram, né, eles abandonaram o Vietnã do Sul justamente porque houve pressão interna, porque houve pressão por parte da mídia, por parte de grupos de direitos e etc, para que os americanos saíssem. Os americanos não perderam as batalhas no Afeganistão nem no Vietnã, mas houve pressão interna para que eles saíssem porque a guerra estava se tornando custosa para a população. A população não queria mais pagar, a população não queria mais ter o seu país associado a aquela questão toda de violação de direitos humanos, violação de soberania. E aí, esses grupos em geral são minoritários, mas muito organizados, conseguiram pressionar o governo de forma que essa pressão fez com que fosse mais interessante negociar uma retirada das tropas. E aí, quando os Estados Unidos retiram as tropas do Afeganistão, eles estão renunciando mais uma vez ao seu papel de polícia do mundo, ao seu papel de garantidores do que a gente chama de Pax Americana, que é um paralelo com a Pax Romana, porque na época em que Roma tinha um grande império, eles conseguiam manter a paz entre os povos que faziam parte daquele império, não havia guerra entre os povos do Império Romano. Aí existe essa ideia agora da Pax Americana. Porém, a gente está vendo que a Pax Americana talvez não seja tão real assim, porque nunca tivemos tanto problema com refugiado, com terrorismo e com guerras nas periferias do mundo. A gente não tem uma guerra grande só por causa de bomba nuclear. Eu vou até abrir um parêntese aqui no vídeo e continuar falando sobre isso, mas a gente só não tem uma guerra de grandes proporções, sangrenta, detestável e indesejada, porque existe a bomba nuclear e ela garante uma coisa chamada destruição mútua. Ou seja, se os Estados Unidos resolverem entrar em guerra com a Rússia, eles sabem que no final das contas vai todo mundo morrer, o mundo vai acabar, vai lascar tudo, então não vale a pena. Aí o que acontece é que esses conflitos são travados em forma de guerra por procuração. Isso acontecia muito na época da Guerra Fria e continua acontecendo hoje em dia. Continua acontecendo que Estados Unidos, China, Rússia, todas essas superpotências, elas patrocinam estados fantoches que terceirizam a defesa dos seus interesses da maneira bélica, né, da maneira mais violenta. O melhor exemplo disso é o Assad lá na Síria, garantindo o interesse russo de não passar gasoduto europeu pela Síria, e aí para isso joga napalm no povo, massacra a gente, faz tudo que não presta no mundo. É isso que acontece na política global. Mas vamos continuar falando dos Estados Unidos, porque eles não só erraram na questão de dar uma motivação para a guerra, na questão política, na questão do state building, na questão também do nation building, que inclusive são conceitos muito bonitos, mas que até hoje deram muito pouco resultado no mundo. Muito pouco mesmo. Eu, infelizmente, sou um realista. Eu acho que eles também erraram no ponto de que não foi feito um planejamento nos últimos meses para lidar com a questão da volta do Talibã e a retomada do país. Assinaram um acordo com o Talibã, quem assinou foi o Trump, inclusive. Eu vi muito bolsonarista bobão
falando no Zap, falando, olha aí o Biden dando a bunda pro Afeganistão, não pro Afeganistão, é pro Talibã. E é o seguinte, meus camaradas, quem fez um acordo nojento com o Talibã, um acordo de 5ª categoria, foi o Trump. No acordo, estava estabelecido que o Talibã só não poderia agir com violência e atacar as tropas da OTAN e as tropas da colisão dos Estados Unidos, OTAN, Estados Unidos e as demais tropas estrangeiras que estavam lá. Mas não havia nenhum ponto no contrato, nenhum ponto naquele tratado estabelecendo, por exemplo, que eles deveriam respeitar o Estado afegão constituído, a República. O que eles fizeram foi não atacar as tropas da OTAN e descer a bala em cima das tropas afegãs que, novamente, não tinham motivação nenhuma para lutar por causa daquela questão realmente do exército não ser confiável e também por causa da questão de que enquanto eles formavam um grupo para defender um estado artificial, marionete dos Estados Unidos, o exército afegão era isso, o Talibã é um grupo que luta jihad, em nome de Allah. O que acontece é que no exército do estado fantoche, você não vai ter os fanáticos do Talibã, você não vai ter um negócio que eles chamam de fidain, se eu não me engano, eu devo estar pronunciando tudo errado aqui porque eu não falo a língua dessa turma, mas esse conceito do fedain, que é o mártir, aquele que se sacrifica pela causa, o fanático mesmo, o cara que vai botar uma bomba no corpo, o cara que vai pegar uma metralhadora e vai enfrentar todo mundo igual a um demônio no campo de batalha, isso existe lá no Talibã, existe no ISIS, existe na Al-Qaeda, mas não existe no exército regular formado por uma nação que não existe, uma nação fictícia, dentro de um aparato burocrático, dentro de um estado fantoche dos Estados Unidos, que é o grande Satã para os muçulmanos. Os Estados Unidos são os grandes infiéis. Então, realmente, em matéria de determinação, não havia nenhuma maneira, nenhuma possibilidade do exército regular afegão enfrentar os fanáticos do Talibã. Então houve o problema dessa má formação do exército afegão, o problema do tratado e, por último, eu vou terminar o vídeo aqui, o problema da retirada. Decidiram, depois que o Talibã literalmente extrapolou tudo que havia para se extrapolar, eles decidiram que seria uma boa ideia, ainda assim, seguir com o plano de retirada. Quando o certo seria mandar mais tropas e aproveitar a ofensiva do Talibã, aproveitar que os vagabundos estavam fora da caverna para descer o chumbo em cima deles. Poderia ter sido feito. Poderia ter sido resolvido. E agora, por último, falando em resolver a questão, veja só que interessante. Me perguntará o que pode ser feito para resolver a questão do Afeganistão. Olha, eu entendo que se você fala resolver a questão do Afeganistão, você quer que o Afeganistão siga os moldes ocidentais de uma democracia liberal. O único jeito de fazer isso é realmente pegar o país, lotear para cidadãos americanos, mandar eles morarem lá, expulsar a população e transformar aquilo ali em mais um estado americano. Mas isso não vai acontecer. Então, realmente, eu não vejo uma solução mágica para o conflito. Eu não vejo uma maneira de resolver aquilo que foi o fruto de erros e fatalidades monumentais ao longo das últimas décadas, talvez até séculos. E eu vou adiantar uma outra coisa também. A ONU não consegue fazer nada para resolver, tá? A ONU não resolve coisa nenhuma, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido interessante. Aqui quase meia hora falando do assunto, tem mais um vídeo de 20 minutos no canal. É bastante conteúdo, então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês achem
pelo menos interessante. E se vocês gostarem, compartilhem com os amigos, cliquem no sininho, se inscrevam no canal, porque assim, quanto mais view esse tipo de conteúdo tem, mais incentivo eu tenho para produzir esse tipo de conteúdo. Tá bom, turma? Um abraço para todos e até a próxima.